Uma vez atendendo um rapaz, ele me falava assim, olha, eu sofro muito porque a minha mãe não me apoiou no curso que eu fiz de engenharia. Ela dizia que era um curso de engenharia de merda. Desculpe a expressão, mas ele me disse isso, ela me falava isso constantemente. E eu não consegui, comecei a pegar um monte de DP. E eu me formei com uma turma que não era minha. Eu não me formei com a minha turma. Então, o meu baile de formatura, minha festa de formatura, foi um fiasco. E eu vou te dizer uma coisa, e a minha mãe não foi na minha formatura. Isso é uma dor, e eu não consigo realmente me realizar profissionalmente por causa disso. Eu não me sinto pronto. Eu não estou bem. E aí eu falei para ele assim, olha, eu ia fazer esse exercício da janela com ele. Vamos para lá, para essa janela temporal, vamos alterar essa situação. Você vai ter que repetir isso pelo menos uns 10 dias para que a gente altere essa informação no seu cérebro. O seu cérebro vai passar, então, a acreditar na informação que nós vamos colocar. Mas antes, eu quero que você reflita um pouco sobre isso que você me falou. Próxima sessão, nós conversamos. Passou uns 3 dias, ele me mandou um áudio. Ele falou, Cássio, você não vai acreditar. Você me pediu para eu fazer uma retrospectiva, dar uma olhada, né? E eu fui pegar o meu álbum de formatura. Ah, e outra coisa, nessa sessão ele me disse, e a minha mãe também não foi na formatura do meu irmão. Minha mãe é cruel, cara. Minha mãe ferrou a vida do meu irmão também. É assim que ele falava. Né? Aí ele pegou... que a gente vai gerando, né, devido Exato. E aí ele foi buscar o álbum de formatura dele e ele falou, Cássio, a minha mãe foi na minha formatura. Eu falei, como? Ela me abraçava. Estava nas fotos. Eu consegui deletar isso da minha vida. Eu acho que foi um trauma tão grande, tudo aquilo que a minha mãe foi me falando ao decorrer do meu curso, que ela estar ou não lá na minha formatura não significava nada. Então o meu cérebro entendeu que ela não estava. E eu passei esses 10 anos, porque tinha 10 anos já que ele tinha sido, né, que ele tinha formado. Ele falou, passei 10 anos acreditando que a minha mãe não foi. Que ela não estava lá. E ela estava. Então, olha só como que a gente engana o nosso cérebro, de uma forma até mesmo inconsciente, com várias coisas. Então, dizer que é no nosso cérebro que surge o pensamento é algo meio desafiador. E o que é essa mente? Porque se a gente dá um comando mental, nós dizemos para o nosso cérebro que aconteceu daquela forma, ele acata. Ele acata. Tudo é uma questão de comando mental. E o que é essa mente? Essa mente que desenvolve todo esse pensamento. E agora faz mais sentido a ordem não ser daqui, e a ordem ser daqui para ser executada aqui. Uhum. Aí, cada vez faz até mais sentido que realmente que não nasce só aqui. É como a gente pega um aparelho como esse, um celular. É ele que pensa, ele tem todas as imagens, ele tem tudo, toda essa maravilha tecnológica, é o celular que tem? Ou são frequências que chegam e esse celular consegue decodificar essas frequências? Ele tem equipamentos adequados nele que me faz realmente ele ser touch, eu simplesmente tirar de uma página e pôr para outra, eu selecionar, eu salvar o que eu quero salvar. O nosso cérebro, alguns... Sim. E agora faz mais sentido ainda, quando eu falo assim, imagina alguma ligação que alimenta a gente, e aí sim, depois da alimentação, e você talvez tenha uma retroalimentação dentro de você para fazer a execução. Exato. Então, alguns neurocientistas acreditam que a nossa mente funcione como um celular, assim. A nossa mente não, o nosso cérebro. Funcione como um celular. A mente, o pensamento e todos esses comandos, todas essas maravilhas, são essas frequências que chegam. São essas frequências que chegam. E quando isso está desordenado, por isso que o tema de hoje são os transtornos dentro dessa esfera do mental e os transtornos na esfera do astral, é quando não há treinamento.
E voltando para a questão do Padre Quevedo, o Padre Quevedo falava assim, eu não sei o que são essas habilidades paranormais, sabe? Eu não sei se é um lampejo de um homem que fomos no passado, ou se é um resquício de um homem que seremos no futuro, eu sei lá o que é, mas no atual momento, isso é patológico. E eu ficava assustado, e ele dizia, graças a Deus eu não manifesto nenhuma dessas habilidades. Dessas habilidades não, dessas patologias, ele chamava de doença mesmo. E a parapsicologia europeia, estruturada pelo Charles Richet, eles definiram que era realmente uma patologia. Porque todos os agentes psi, que é assim catalogado, classificado, desculpe, né, a pessoa que manifesta o fenômeno paranormal, a pirogênese, que é o fogo espontâneo, telecinesia, levitação, telepatia, tela mental. Tem uma galera que já passou por aqui com todas essas habilidades que a gente foi constatando. Exato. Levitação, tela mental, aporte, que é a materialização e desmaterialização de objetos. Ele classificou essas pessoas como histéricas. Por quê? Ele percebeu que essas pessoas foram estimuladas em laboratório pelo Charles Richet. E elas foram provocadas com emoções. E muitas dessas habilidades, eu prefiro chamar assim, não de patologias, né? Elas se manifestavam num estresse, com a emoção raiva, às vezes com excesso de culpa ou de medo. Algumas dessas manifestações aconteciam, algumas estimuladas com Kundalini, estímulos sexuais. Então, ele percebia que a ciclagem cerebral, a agitação da pessoa, né, mostrava que ela estava já num beta acelerado. E como a normalidade é no primeiro estágio ali do beta, porque quando a gente está ali em 27 ciclos, os especialistas, os cientistas já olham para um caminho perigoso, né? Eles falam assim, essa pessoa está uma aceleração muito, muito forte do seu cérebro. Pode criar coisas muito boas, a pessoa pode ficar extremamente criativa, mas também pode gerar algum tipo de sofrimento, como ansiedade, sabe? Esquizofrenia e assim por diante. Então, Charles Richet, ele percebeu que a maioria dos que manifestavam os fenômenos paranormais, eles estavam nesse beta acelerado, até mesmo em gama. E que essas pessoas entravam em sofrimento. Sabe? Gritarias, histerias, sabe? Começavam a se bater. Devido a não saber controlar aquilo, né? De não saber aprender como utilizar aquilo. Então, realmente assusta, na época ainda, né? Sim, e não tendo treinamento, não tendo treinamento. E até os dias de hoje, por mais que o Charles Richet começou um trabalho assim, e que é um material interessante a ser considerado, estudado, mas pergunta para os médicos se eles sabem desse material. Pergunta para os psicólogos, psiquiatras, se eles têm acesso a esse conhecimento. Eles não têm. Eles não têm acesso a coisa. A maioria deles desconhece mesmo. E alguns que conhecem, eles acabam ignorando. Então, assim, como definir exatamente essas doenças, como eles dizem, ou transtornos? Porque muitos, eles não conseguem nem ver o caminho da cura para isso. Eles não veem. Sabe, a gente escuta muito essa linguagem da inclusão nas escolas. Eu trabalhei muito tempo dentro de escola, e eu falei assim, não, a gente tem que trazer o TDAH, a gente tem que trazer o autista, a gente tem que trazer todos a gente tem que incluir, a gente tem que dar um ensinamento. Só que a escola não consegue fazer isso. Eles colocam todos esses alunos dentro da sala de aula, e tem aquele que não pode com barulho, e tem aquele que ele está ali, mas ele está em outras realidades, como o TDAH, está extremamente acelerado e está vendo um monte de coisa. Como ele tem na sala de aula aquele que está depressivo, está numa frequência baixa, está em alfa, e ele tem ali o depressivo. E a gente quer que todo mundo tire 10 exatamente no mesmo linear. E os professores, eles não têm capacidade, formação para lidar com essa variedade. E eles nem ganham para isso também, sabe?
E pior, Cássio, eles não têm um entendimento que as pessoas, elas têm um processamento diferente. Vou usar eu como cobaia aqui. Eu sou uma pessoa que mesmo você fala assim, Cláudia, eu vou fazer um gesto para você. Eu vou achar lindo, maravilhoso, mas se você não verbalizar para mim que você fez o gesto, eu não consigo entender que você fez. Porque eu preciso ouvir o que você está falando. E aí sim o meu processamento entende a verbalização. Então, tá vendo como que é? E aí, ou seja, eu com 36 anos, ao longo da vida, comecei a entender como que eu processo a informação. Tem gente que processa olhando, nossa, eu adoro aquelas pessoas que elas olham o negócio, fotografa tudo e já decorou tudo. Eu não sou assim, não consigo. Eu preciso ouvir a pessoa falando, eu preciso escrever mecanicamente. Aí sim, é outro tipo de processo. Então, assim, a gente colocou crianças a vida inteira e a gente coloca esse método de ensino a vida inteira para que as crianças aprendam da mesma forma. Isso, obviamente, você vai ter uma disparidade aí total, porque as pessoas, elas processam as coisas diferente, né? E isso eu acho que nunca foi estudado ou está sendo estudado, não sei, né? E não é aproveitado, porque tem crianças que não vão conseguir acompanhar esse tipo de método. Eu tenho certeza que em algumas áreas da minha vida defasou porque eu não conseguia entender o processo, como eu processava o meu sistema. Como é que a Cláudia entende? Como é que o Cássio entende o processo? Né? A vida, a matrix, as informações. Então, assim, somos máquinas, né? E a gente pode falar que somos máquinas, somos um ecossistema literal, né? Somos um ecossistema porque somos feitos de água, de bactérias, né? Então, literalmente, somos um ecossistema. E como esse ecossistema, que é diferente, que o meu é diferente de você, processa as coisas. Então, a gente colocar todo mundo na mesma linha para fazer esse nivelamento, você nunca vai conseguir. Ou alguém vai explodir, porque não vai conseguir ficar nessa linha, ou alguém também vai descer, porque também não vai conseguir ficar aqui. Mas e é o que acontece. É o que acontece, né, dentro das escolas. Então fica um discurso muito bonito de inclusão e que não acontece na prática. Não acontece na prática. Então precisaria de professores, né? A gente já vê que todo mundo coloca o mesmo uniforme, né? Todo mundo é colocado na fila. Então eles falam de inclusão, mas não aceitam o diferente. O diferente não serve. Ah, que ele anda daquele jeito, ele fala daquele jeito, olha, na fila, direitinho, com a mão no ombro do amiguinho, paradinho. Como que fica sentadinho, paradinho no lugar? Eu conheço pessoas que, sabe, o TDAH, ele precisa estudar um pouquinho num canto, depois ele anda, estuda um pouquinho no outro ponto, depois ele anda um pouquinho, vai lá na frente, depois ele fica de pé falando aqui, tal, tal, tal. É o jeito dele aprender. Tem outro que vai aprender escutando rock. Tem outro que vai aprender dançando. Nossa! Então, para falar de inclusão, eu penso que os formadores, né, os educadores, deveriam ter uma visão muito ampla disso. E a escola, o ambiente, deveria proporcionar isso. Só que é um sistema que fica caro, né? Fica muito mais barato, é pouco investimento e bons lucros, quando a gente coloca todo mundo dentro de uma caixinha e falamos, olha, você vai ter que fazer igual o seu coleguinha. Hoje é o dia de todo mundo fazer a letra A. E naquele dia de fazer a letra A, tem um querendo desenhar uma borboleta. E aí, quando você reprime, você pode gerar um transtorno. Exatamente. Então, hoje a gente olha o DSM, né, 5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Eles classificam, né, e eu acho até melhor chamar de transtornos, sabe? Eles classificam 300 transtornos. São muitos, né? Quando a gente olha assim para depressão, a bipolaridade, né, a psicose, a esquizofrenia, né, e a gente olha para esses transtornos que uns se manifestam numa alta frequência, que está dentro da frequência do mental, e outros se manifestam na frequência do astral. Mas como as pessoas desconhecem esses fenômenos, catalogado lá pelo Charles Richer, eles desconhecem, então tudo é demência, é doença, e assim por diante. O cérebro que não funciona bem é um distúrbio do cérebro, ele não consegue aprender. Uma coisa que é muito emocionante é a história de um inglês, né? Esse rapaz, até os 11 anos,
ele não falava. E ele foi diagnosticado com o espectro autista, o nível 3, sabe? Que é severo. O não verbal, ele então precisava de ajuda para ir ao banheiro, ele precisava de ajuda para tomar banho, para tudo. E todo mundo dizia, olha, ele não tem condições. Ele não vai fazer. O nome dele é Jason Arden. Ele não vai ser ninguém na vida. Não vai conseguir. A mãe dele não desistiu dele. E ela foi procurando, até que encontrou um professor, que esse professor, ele falou, não, nós vamos cuidar dele. Vai dar certo. Com 18 anos, ele começou a falar. A escrever, aliás. Né? Com 11 ele fala. Com 18 anos, ele começa a escrever e a ler. Com 37 anos, ele ocupa uma cadeira em Cambridge, de História. É um professor da universidade mais top da Inglaterra. Guardem esse nome, Jason Arden, vai pesquisar. Era um autista, sabe, severo, nível 3. Que todo mundo, quando você olha para o diagnóstico, né, você olha para esse DSM, né, o que diz desse autista, desse nível de autismo, desse espectro, não tem o que se fazer, sabe? Não dá. E eu fico muito preocupado com esses diagnósticos, com esse monte de nomes, sabe? 300 transtornos mentais. Será que precisa de tanto nome assim? Parece que é chique, né? Ficar separando uma coisa da outra sem encontrar solução. Será que temos tantos transtornos assim? Né? Será que não são ajustes apenas que a gente tem que estar fazendo? Né? Pois é. E agora você vê esse cara, ele é um maratonista, ele defende a causa dos desfavorecidos, ele é uma pessoa negra. Então, olha só quanta discriminação. Negro, autista. Como que aconteceu isso na vida dele? É milagre? Ou o pessoal desconhece de fato o que é o autismo? Será que não teria que ter pessoas capazes como esse professor ou como essa mãe que descobriu o jeito desse jovem aprender? Será que os que estão aí classificados como TDAH, será que ele não tem também o seu jeito de aprender? Aí você fala assim, não, ele não vai aprender como os outros, ele não vai conseguir se encaixar na sociedade como os outros. É assim, assim, assado. Eles adoram classificar. Mas resolver o problema. E fazer discursos também românticos, né? Ah, nós vamos incluir, nós vamos ajudar, sabe? De que jeito? Excluindo. Sabe?